Números, capítulo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Baixa para mim mais um fundo, calma. Só isso. Aí. Livro de Números, capítulo 12. Meu microfone está alto ou está bom? Tá bom. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 12. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, aleluia, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Diga assim para o seu irmão: o Senhor ouviu a queixa de Arão e Miriam. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de uma nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Versículo 6. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Aleluia. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram no arraial no deserto de Parã, se assente glorificando ao Senhor. Irmãos, a palavra, aleluia, do nosso Deus aqui nessa noite vem relatar, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, a abundância, sobre a vida de Moisés, aleluia, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida de Arão, sobre a vida de Miriam. Nós vamos ver, aleluia, que Arão e Miriam eram parentes de Moisés. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que os dois começam a questionar o posicionamento de Moisés. Quando nós vamos ver, aleluia, a palavra do Senhor
Glória a Deus. Deus, Ele escolheu Moisés porque Ele quis escolher. Você não merecia ser escolhida, mas o Senhor escolheu você. Eu não merecia ser escolhida, mas o Senhor me escolheu, aleluia. Só que Deus, Ele nos ensina aqui, aleluia, a abundância, a nos colocar no nosso lugar, a estar no posicionamento que Deus, Ele
Aleluia. Arão, ele vai pedir a Moisés, porque ele entendeu que a intimidade de Moisés podia mudar a situação. Ele vai de encontro, Moisés, não permita-me sobre ela. Fala com o Senhor, não permita. Moisés vai falar com Deus. Ele fala com Deus. Mas Deus vai falar, por que é que eu não posso punir ela? Se fosse outro, eu não puniria? Por que ela não posso punir? Como é que eu vou mostrar para a sociedade que é um Deus no meio do povo? Como é que eu vou mostrar, aleluia, respeito, se eu passar a mão naquilo que é errado, calor, a manácia? Não tem como ocultar pecado, não tem como ocultar o que é errado. O que é errado é errado, e o que é certo é certo. Aleluia. Eu preciso ser mulher, você precisa ser mulher e homem, aleluia, para entender quando Deus corrige e aceitar a correção, porque a correção vai nos endireitar diante de Deus. Não tem como ter salvação, Ramandaio, se não há, aleluia, as vestes limpas. Não tem como ter salvação. Só que o que eu acho mais bonito é que Deus já tinha dado uma ordem, meu ano. Vamos sair do deserto. Vocês vão sair desse deserto, aleluia. Mas Miriam vai ficar 7 dias fora do arraial. Põe ela para fora. Porque lepra pega 7 dias. Perfeição de Deus. Número perfeito. Ou seja, em 7 dias eu faço a obra sobre a vida de Miriam. Quando entendemos, aleluia, a nossa situação diante de Deus, aleluia, e abrimos o nosso coração, aleluia, Ele transforma. Não é você que vai se transformar, não. É Deus que vai transformar você, aleluia. Ele vai pegar uma lagarta, aleluia, colocar dentro de um casulo, e dentro desse casulo vai fazer a transformação. Aonde ninguém vê a transformação da lagarta para a borboleta. Ninguém vê. Verdade, aleluia. Ninguém vê a transformação. Oh, irmão Cauã, mas quando nós vamos analisar, quando nós vamos nos separar, quando o casulo abre, o que era feio se torna bonito. Glória a Deus, aleluia. Foi necessário o Senhor tocar na carne de Miriam. Foi necessário Arão ver Miriam ser tocado por Deus para entender. Olha, se coloque você no seu lugar, porque Moisés é o meu filho. Moisés eu levantei. Eu sei a integridade de Moisés. Eu sei como ele se coloca diante da minha presença. Ele tem reverência. Ele tem coração. Tem astúria da labácia. E tem a minha presença. Eu venho, aleluia, sobre ele. Porque ele não tem orgulho. Quando erra, ele se arrepende. O Senhor está falando. Quer sentir a minha presença? Quer ser cheio da minha presença? Seja livre, trabalha. Eu preciso e você precisa ser livre. A ordenança foi, aleluia, vocês vão sair, mas vocês vão aguardar 7 dias. Sabe o que Deus ele me deu um entendimento aqui? Não é que Deus, quando Deus ele pune alguém, aleluia, arabandaço. Quando Deus ele toque alguém, mesmo que, aleluia, mesmo que a ordenança é para a minha vida e para a sua vida seja para sair, seja para mudar, nós não podemos deixar aquele que está sendo tratado para trás. Aleluia. Deus ele não permitiu Miriam ficar para trás, porque a lepra iria durar 7 dias. A lepra era só um ensinamento. Deus ele toca em você. Deus ele permite situações em você, na sua carne, para você poder entender aonde você está errando com ele. De que maneira você está diante de Deus?
Deus? Será que você tem tido temor da sua presença? Aleluia! Será que você tem respeitado aqueles que estão do seu lado ou tem esquecido? Mas a preocupação de Arão era e agora? Miriam, não, é 7 dias. Nós não podemos deixar para trás quem está caminhando conosco na jornada. Nós vamos ver que Deus, Ele fere muitas pessoas. Deus fere. Mas porque as pessoas pedem para ser ferido. Deus, Ele coloca enfermidade. O Senhor toca na vida financeira. O Senhor toca sim na vida espiritual. O Senhor permite demônio atormentar Saul. Ele permitiu demônio atormentar Saul. Ele permitiu. Mas porque Deus, Ele queria um conserto na vida de Saul. Mas Saul quis conserto? Não. Mas Miriam, ao contrário de Saul, aceitou o conserto. Porque quando Deus, Ele quer tratar, não precisa de muito tempo, Cauã. Quando eu e você aleluia, não resistimos ao tratamento com Deus. Não é com o homem, é com Deus. Ele te honra, aleluia, no meio do arraial. Ele te honra onde você foi envergonhado. Vem cá, Miriam, prima, aleluia, de Moisés, irmã de Moisés, louvado seja o nome santo do Senhor. Tocou em Moisés, sabendo que, vamos lá, desde o seu nascimento, Miriam acompanhou o propósito de Deus sobre a vida de Moisés, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Aleluia, Miriam, ela acompanhou. E ela foi uma das pessoas que tiveram que guardar a Moisés. Enquanto Moisés foi colocado, aleluia, dentro da Aramandaia, Shuriana, Labácia, aleluia, e colocado no Rio Nilo, louvado seja o nome santo do Senhor, dentro de uma caixinha, colocado, aleluia, e dentro do Rio Nilo, e a filha de Faraó pegou. Ela viu o tempo todo Deus cuidar de Moisés. Eu vejo Deus o tempo todo cuidar de você. E você vê o tempo todo Deus cuidar de mim. Aleluia. O que quero eu tocar em você, o que quer você tocar em mim, irmão? Ah, mas fulano da glória, aleluia. Ah, mas fulano desse jeito, aleluia. Ah, mas Deus só fala com fulano dessa forma. E você com isso? E o que eu tenho com isso? Nós não podemos fazer o que Deus não nos ordenou a fazer. Nós vamos ver aqui, aleluia, que quando eles se rebeliam contra Moisés, ele olha, aleluia, e vê o que Deus, ele fala, sabe por quê? Porque quem está em retidão com Deus não precisa se explicar. Quem está em retidão com Deus não precisa se justificar. Se você está em retidão com Deus, se você está fazendo para Deus, não tem porquê você querer se justificar para aqueles que lhe apontam, para aqueles que lhe caluniam. Não tem porquê. Só que o ser humano, ele é muito emotivo. O ser humano, ele tem, aleluia, o desejo aflorido dentro de si em querer justificar e explicar aquilo que não pode ser explicado, aleluia. Eu não posso explicar aquilo que é espiritual, mas aquela que é espiritual e aquele que é espiritual vai entender as coisas espirituais. O carnal entende as coisas carnais. O espiritual entende as coisas espirituais.
decisões. Por quê? Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Mas Deus, Ele abençoa o certo, assim também como Ele pune o errado. Ele não vai abençoar quem vive errando. Porque não é para ser abençoado, é para ser punido. É para ser corrigido. Quando eu e você entendem a correção de Deus, as bênçãos dele vêm sobre as nossas vidas. Eu não preciso correr atrás das bênçãos, não, aleluia. As bênçãos correm atrás de mim e de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mal do povo é querer olhar para o tamanho do gigante e querer, aleluia, declarar sobre a sua vida que já está perdido, onde Deus já determinou a vitória sobre a sua vida, aleluia, onde Deus decidiu descer sobre você o Espírito dele, aleluia, o Espírito do Senhor está sobre mim e está sobre você, ou seja, a responsabilidade, aleluia, de te abençoar é dele, de te punir também é dele. Aleluia. Agora eu preciso aceitar a minha punição. E mesmo se eu não aceito a minha punição, ele vai punir do mesmo jeito. Por que ele vai punir? Porque ele precisa mostrar que você tem que manter a integridade com ele. Porque com ele é sim, sim, não, não. Com ele é amar, não é odiar. Com ele é levantar, não é matar. Com Deus é sempre o inverso do que eu e você pensa. Para muitos no arraial missionário era Miriam vai ficar. Quantos estão, aleluia, torcendo e torce pela sua queda? Quantos, aleluia, festejar dizendo, ela mandai asturiana na Dácia. A irmã de Moisés está fora do arraial, foi envergonhada, está leprosa. Fora. Mas Deus também olhou quem julgou. Deus também olhou quem determinou a falência, aleluia, de Miriam. Você tem olhado para o seu irmão com um olhar de amor? Como é olhar com amor? É da mesma forma que nós nos olhamos com amor. Amar ao seu próximo como a si Mesmo. Eu falo assim, que a pessoa só não ama quando ela mesma não se ama. Era a mudança. A pessoa só não quer ver o bem do próximo quando ela mesma não está bem. Porque quem está bem quer ver as outras pessoas bem. Não é porque eu ainda não prosperei que eu não quero que a irmã Monique prospere. Eu preciso que ela prospere. Eu determino sobre as bênçãos dela, aleluia, sobre ela as bênçãos de Deus. Porque ao mesmo tempo que eu abençoo, eu também estou sendo abençoada. Mas se eu olho para o meu irmão, aleluia, e começo a amaldiçoar o meu irmão, aí imediatamente eu também estou sendo amaldiçoada, porque eu declarei sobre os meus lábios. Eu já vi muitas pessoas sendo missionárias, sendo pastoras, aleluia, se encontrando de uma forma errada, falando mal dos seus próprios filhos, desejando mal para os seus próprios filhos. Está na presença de Deus. Deus, aleluia, deixa que Deus ele resolve as coisas. Você não precisa resolver nada. Se Deus não vai prosperar, aleluia, deixa Deus não prosperar. Mas eu também não posso amaldiçoar. Aleluia, a fala de uma mãe, louvado seja o nome
ação? Apodrece todas. Se Deus não punisse, aleluia, se o Senhor não punisse a Miriam, qual era a situação do arraial? Tocar em Moisés também. Miriam tocou, não foi punida. Miriam tocou, não teve nada. Aramandaia, Asturianda, Calarabaço. Por que que eu também não posso fazer? Marina faz, porque eu não posso fazer. Joana faz, por que que eu não posso fazer? Nem tudo que os outros fazem, Deus aprova. E eu não posso fazer o que os outros, porque eu não sou igual aos outros, eu sou diferente. Aleluia. Se eu estou num ambiente de glória, eu tenho que carregar essa glória. E aonde eu for, a glória tem que habitar sobre o ambiente e tem que vir a transformação do ambiente. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Eu derramo a minha glória sobre a tua vida para você impactar outras pessoas, para você poder levantar outras pessoas. O Senhor, Ele vai te usar sobre essa terra. Todos estão declarando: a igreja está falida, não tem mais mulher de oração, não tem mais homem de oração. Cadê os profetas? Não resolveram nada. O Senhor, Ele esconde, porque no momento certo, o Senhor, Ele coloca na forma. As pessoas querem imitar como Deus Ele quer trabalhar. Cadê as curas? Jesus Ele cura, irmãos. Aleluia. Jesus Ele liberta. Deus lindo, aleluia. Mas para ser liberto, o coração também tem que estar aberto a receber a libertação. Aleluia. Para ser curado, precisa crer na cura. Por isso há muita enganação, irmão, nesse mundo. Tem muitos, aleluia, que estão querendo os status desse mundo, o dinheiro desse mundo, e esquecendo que o dinheiro desse mundo fica nesse mundo. As coisas do mundo fica nesse mundo. Você não vai levar com você o seu carro, você não vai levar com você a sua casa, você não vai levar nem com você o seu filho, porque a Bíblia mesmo vai dizer: os filhos são herança do Senhor, os filhos são a sua herança, mas nem, aleluia, a sua herança você leva com você, permanece sobre a terra até o momento que o Senhor queira que permaneça. Então o Espírito Santo está falando aqui nessa noite: começa a abrir os olhos, começa a ver as coisas da forma que Deus quer que você veja. Nada aqui na terra é seu. Aleluia. Mas a morada é sua se você permitir entrar. Você já garantiu a morada no reino dos céus. Mas quem, aleluia, se permanece dentro dela é você. Porque Deus Ele não vai forçar você a permanecer. Ele não segura ninguém. Você mesmo que determina se quer ou não. Você mesmo que faz a sua escolha. Lamandeia, Astúria. A escolha é minha e sua. Eu permaneço ou eu saio? Ou eu amo ou eu odeio? Ou eu falo mal, aleluia, ou eu repreendo? São escolhas, irmão. E o Senhor, aleluia, toda ação tem uma reação. Tem ação. Ação de Deus. Eu e você ora e Deus age. Eu e você, aleluia, proclama e Deus Ele age. Ação divina. Sabe por que tem muitos aí andando de um lado para o outro, aleluia, sem alicerce nenhum? Porque quer viver de profecia em profecia. Aonde a maior profecia está dentro da Bíblia. Fulano por ali eu vou. Chega lá, não é curado. Foi Deus quem errou? Não.
Se Deus quiser, Ele cura quem Ele quer. Tudo é da glória de Deus. Até a morte é da glória de Deus. Aleluia! As pessoas têm que aprender a entender. O cego, aleluia, estava lá no meio do caminho e ouviu o Senhor. Aleluia! Ouviu o Senhor e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia porque Ele quis. Só que os discípulos vão perguntar: quem pecou? Ele ou os pais? E aí, Jesus, quem pecou? Porque ele, não, nem ele pecou e nem os pais pecaram. Mas isso foi necessário para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É necessário, calma. Na nossa vida é necessário em dores, é necessário em lutas, é necessário ter choro, é necessário ter feridas. Para quê? Para a glória de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Porque Ele me abateu, mas Ele também vai me levantar para a glória dEle. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus, irmão. Nós precisamos andar na abundância. Aleluia, focados. Como Deus quer que eu e você ande. Aleluia! Moisés não saiu do foco. Sabe por quê? Porque o alvo dele não era a terra. Aleluia. O alvo dele era o céu. Moisés, ele não saiu do foco, porque o alvo dele era a intimidade, era a conversa, era a Mandarastúria. Quando o Senhor descia e dizia: Moisés, filho amado, vem cá, porque eu preciso conversar com você para poder excluir esse povo. O Senhor descia e falava com Moisés, Aramandácia, a intimidade. Não queira perder a intimidade. Não queira perder a amizade com Deus, dando ouvidos a quem não se deve dar. Não empreste os seus ouvidos, Arabandai, Astúria, Andarabás. Aleluia. Para quem não deve ser, Aramanda, Calarabai, Asteio, emprestado. Irmãos, nós vamos ser taxados de chatos, insuportáveis, quando eu e você decidem a se afastar. As pessoas não vão entender, vai dizer: a irmã Monique está chateada comigo. Não, Deus só mandou se afastar. Ou você escolhe, ou é a amizade de Deus, ou é a amizade do mundo. O que é mais importante para você? Deus, Ele quis mostrar para a menina, o que é importante para você? É estar falando do seu próprio irmão, tocando no seu próprio irmão e perder a minha presença, ser lançada fora da minha presença, ou aceitar que eu tenho algo sobre a vida dele e você permanecer caminhando na minha presença. Vamos caminhar com Deus. Vamos dar mão com o Senhor e caminhar. Jovens, aleluia, é necessário entrar na postura com Deus. Tudo começa na sua juventude. Tudo começa você reconhecendo quem é Deus para você. Quem é Deus para mim? Ele é tudo na minha vida, porque Ele me formou. Se o Senhor não permitisse que eu estivesse aqui sobre a terra, eu não estaria aqui na terra. Eu vou para a rua e volto, e o Senhor guarda todos os meus passos. Tem gente que vai, aleluia, e não volta. A morte vai lá e ceifa. Mas eu e você estamos aqui.
porque o laço foi quebrado. Há muitas ações diabólicas sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas o Senhor, Ele vem e nos esconde debaixo das suas, debaixo das asas. O seu esconderijo, o nosso esconderijo é debaixo das asas do Senhor. Aleluia! Então aqui não há um segredo. Aleluia! Não é porque eu sou bonita, você é bonito, não. É porque Deus, Ele não permitiu o dardo inflamado vir sobre você. Aleluia! O adversário vir sobre a sua vida, não. Aleluia! Tudo é Deus. Aleluia. Em tudo nós vamos ver o Senhor. Número 7, perfeição. Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Senhor, Ele se aperfeiçoou em Miriam durante os 7 dias. Porque quando nós somos envergonhados, colocados para fora, nós vamos fazer uma autoanálise das coisas. E o autoanálise, Calão, vai nos trazer remorso, arrependimento pelas coisas que foram feitas inadequadas diante de Deus. Quando você erra, você sabe que a reação vai vir. Só que uns vai dizer assim, chega em casa, a minha mãe vai falar, vou ficar de castigo, mas está tudo aparentemente está tudo bem. Porque quando vem a situação, aparentemente, por quê? Porque na frente dos outros, nós se achamos, quando estamos errados, enchemos a boca para dizer, é só uma coisinha, vou levar uma chinelada e tá bom. Aí quando leva a chinelada, quando vem a situação das coisas, as consequências, a pessoa vai ter uma autoanálise e vai dizer, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. Eu devia ter pensado mais um pouco. A punição vem. Mas em vez de haver mudança, não há mudança. Não há transformação. Não há um operar. Aleluia. Por quê? Porque a própria pessoa não permite Deus operar. Não é porque Deus não quer, não. É porque o coração é endurecido mesmo. É porque o mundo já tomou conta do corpo e da alma. E não quer permitir, aleluia, que Deus entre e comece a transformar. Mas para mim receber a bondade, a misericórdia de Deus, eu preciso ter essa consciência que eu errei, eu vou ser punido e eu vou ser uma pessoa melhor. O que Deus quer de mim e de você nessa noite é melhoria. Tem muita gente se perdendo, igreja. Se perdendo. Jovens estão perdidos achando que vai a salvação eterna e não vai. Porque trocou a amizade com Deus pela amizade do mundo. Pastor, o que é a amizade do mundo? A luxúria, a avareza, a arrogância, o pecado. E pregam na palavra de Deus, estão achando que estão salvos. Infelizmente, a palavra do Senhor vai dizer que muitos que curam, profetizam, vai chegar diante dele e ele vai dizer, eu não os conheço, afasta-te de mim. As nossas atitudes vai valer muito diante de Deus. O meu